Em julho de 1995, o mundo testemunhou o desaparecimento mais enigmático da aviação moderna. O voo 914 da Pan Am, repleto de 57 passageiros e tripulantes, partiu do aeroporto de Nova York rumo ao ensolarado destino de Miami. No entanto, esse avião, carregado de sonhos e expectativas, nunca chegaria ao seu destino planejado. Como uma sombra na noite, o voo simplesmente desapareceu dos radares, sem deixar sequer um sinal de socorro ou um fragmento de destroços para trás. Era como se o próprio céu o tivesse engolido inteiro, deixando para trás apenas o eco de uma história inacabada. À medida que os anos passavam sem qualquer vestígio do avião perdido, a esperança de encontrar respostas desaparecia junto com ele. Aqueles que tinham familiares e amigos a bordo do voo 914 ficaram presos em um limbo de incerteza e dor, sem saber o destino de seus entes queridos. O mistério do desaparecimento do voo Pan Am se tornou uma cicatriz na alma da aviação, uma lembrança constante da fragilidade da vida e da imprevisibilidade do universo. No entanto, em uma manhã aparentemente comum, em 1992, o impossível aconteceu. Controladores de tráfego aéreo em Caracas, Venezuela, observaram perplexos enquanto um avião estranhamente antiquado se aproximava da pista, como se emergisse de um portal do passado. Era o voo 914 da Pan Am, retornando à Terra 37 anos depois de seu desaparecimento misterioso. A incredulidade preenchia o ar enquanto as autoridades tentavam compreender o que estava acontecendo diante de seus olhos. O piloto do avião, atordoado e confuso, acreditava que estava prestes a pousar em Miami, como originalmente planejado. Mas quando lhe foi dito que estavam em solo venezuelano, em um mundo que havia avançado décadas além de sua última lembrança, a realidade devastadora o atingiu como um raio. Enquanto os passageiros se agarravam às suas poltronas, vestindo roupas desatualizadas e olhando para as aeronaves modernas com perplexidade, o mundo ao seu redor parecia estar girando em um frenesi de confusão e assombro. A tensão atingiu o clímax quando o piloto, em um frenesi de pânico, ordenou a decolagem imediata, ignorando os apelos das autoridades em terra. Como uma fênix ressurgindo das cinzas, o avião misterioso levantou voo, desaparecendo mais uma vez nos confins do céu, deixando para trás um rastro de perguntas sem resposta. Enquanto o mundo tentava compreender o que havia testemunhado, surgiram teorias selvagens e especulações sobre o destino do voo 914 da Pan Am. Alguns acreditavam que o avião havia sido transportado através de um buraco de minhoca no tempo e no espaço, enquanto outros sugeriam a intervenção de forças sobrenaturais além da compreensão humana. Mas, à medida que a poeira se assentava e a verdade emergia das sombras, tornou-se dolorosamente claro que a história do voo 914 não passava de uma farsa elaborada, divulgada pelo Weekly World News em 1985. Esse tabloide era notório por inventar histórias intrigantes para vender jornais, incluindo a história de um bebê nascido com uma perna de madeira, e a história incrível de um homem que processou a si mesmo depois de ser atingido por seu próprio bumerangue, concebida por mentes engenhosas para entreter e intrigar. No entanto, mesmo que o avião nunca tenha realmente desaparecido, a fascinação e o mistério que cercam sua história continuam a nos envolver, lembrando-nos da infinita capacidade da imaginação humana e da busca eterna pela verdade no desconhecido. Em abril de 2014, o destino de Yahya Abdi, um adolescente de 15 anos, tomou um rumo extraordinário e angustiante, deixando as autoridades aeroportuárias e os médicos perplexos diante de sua coragem e sobrevivência. Yahya fugiu de casa na Califórnia, determinado a encontrar sua mãe na Etiópia, e sua jornada se transformou em uma saga de coragem e resistência. Sem uma passagem de avião, Yahya realizou um ato de bravura ao escalar a cerca do aeroporto de San José e se agarrar à roda de pouso de uma aeronave que partia para o Havaí. Enquanto o avião decolava, ele enfrentava condições extremas, com a altitude atingindo vertiginosos 11.000 metros, temperaturas abaixo de zero e níveis perigosamente baixos de oxigênio. O som ensurdecedor dos motores ecoava ao seu redor, desafiando sua coragem e determinação. Apesar das adversidades, Yahya manteve-se consciente por períodos intermitentes, testemunhando o mundo além das nuvens antes de sucumbir ao desmaio em meio à jornada. Quando o avião chegou ao Havaí, as pessoas ficaram chocadas ao ver um jovem cambalear para fora do compartimento de rodas e atravessar a pista.
Sua sobrevivência em meio a essas condições extremas desafiou todas as expectativas, confundindo até mesmo os especialistas médicos. A explicação para sua resistência heróica residia na capacidade surpreendente do corpo humano de se adaptar e sobreviver em circunstâncias extremas. Seu corpo, possivelmente congelado pela temperatura gélida da viagem, reduziu suas funções vitais ao mínimo necessário, preservando sua vida contra todas as probabilidades. No entanto, é importante ressaltar que a experiência de Yahya é um exemplo excepcional e perigoso. Esconder-se em um avião não é apenas imprudente, mas extremamente arriscado, com chances mínimas de sobrevivência. As temperaturas nas altitudes alcançadas por Yahya poderiam facilmente congelar até mesmo os mais resistentes, e há o perigo constante de ser esmagado pela roda de pouso. Considere pagar uma passagem para um voo mais tranquilo. O voo 522 da Helios Airways, de Chipre para Atenas, torna-se um avião fantasma quando os pilotos ficam inconscientes devido à falta de oxigênio. Os caças da Força Aérea Grega são despachados para investigar quando o avião não responde. Descobrem que o avião está voando sem controle. E os passageiros estão aparentemente inconscientes. O avião ficou sem oxigênio devido a um problema de despressurização da cabine. Durante o voo, os sistemas de pressurização falharam, resultando na perda gradual de oxigênio dentro da aeronave. Isso levou à inconsciência da tripulação e dos passageiros que não tinham acesso ao oxigênio suplementar, como as máscaras de oxigênio que normalmente são disponibilizadas em caso de emergência. Como resultado, todos a bordo ficaram incapacitados devido à falta de oxigênio. Após várias tentativas frustradas de contato, o avião faz uma descida abrupta e se choca contra o solo, resultando na morte de todas as 121 pessoas a bordo. Investigadores descobrem que um comissário de bordo, inconsciente, estava inadvertidamente no controle e o avião ficou sem combustível, levando ao desastre. Um homem misterioso, um sequestro audacioso e um salto para o desconhecido. Esta é a história de Dan Cooper, um dos mistérios mais fascinantes e duradouros, sendo o único ato não resolvido de pirataria aérea na história da aviação. Em uma tarde sombria de novembro de 1971, um homem comum conhecido como Dan Cooper embarcou em um voo da Northwest Orient Airlines de Portland para Seattle. Vestido com um terno impecável e carregando uma maleta preta, ele parecia apenas mais um passageiro. Mas logo, sua tranquila presença se transformou em puro suspense quando revelou à comissária de bordo uma bomba em sua bagagem. Suas exigências eram claras: $200 mil em dinheiro, 4 paraquedas e um destino improvável, a Cidade do México. Enquanto as autoridades corriam para atender suas demandas, Cooper deixava todos atônitos com seu plano meticulosamente calculado. Cooper pediu 4 paraquedas para garantir que o equipamento que recebeu não fosse sabotado. Ele fez as autoridades pensarem que faria um ou mais reféns pular com ele. Após a decolagem, Cooper ordenou que o avião voasse em condições específicas para seu salto arriscado. Na escuridão da noite e sob uma tempestade furiosa, ele então foi para a parte de trás do avião, tirou sua gravata, abriu a porta traseira e saltou de paraquedas com seu dinheiro do resgate. Quando o avião pousou no aeroporto de Reno, a busca por Cooper começou. Mas ele havia evaporado no ar, deixando para trás apenas uma série de enigmas e especulações. Anos se passaram, com inúmeras teorias e suspeitos, mas o mistério de Dan Cooper permaneceu inquebrável. Seu ato de bravura, ou talvez loucura, inspirou mudanças significativas na segurança da aviação e se tornou um conto lendário de um anti-herói que desafiou as probabilidades. Mesmo após décadas, sua identidade e destino continuam a assombrar os investigadores e a imaginação pública, deixando o mundo com uma pergunta insolúvel: o que realmente aconteceu com Dan Cooper? Em 28 de abril de 1988, durante o voo 243 da Aloha Airlines, um Boeing 737 voando de Hilo para Honolulu, com 89 passageiros e uma tripulação de 6 pessoas, ocorreu uma descompressão explosiva a 7.000 metros de altitude. Uma seção da fuselagem explodiu, resultando na perda de uma comissária de bordo, Clarabelle Lansing, sugada para fora do avião, que, infelizmente, nunca foi encontrada. Outros passageiros, embora gravemente feridos, foram mantidos dentro da aeronave por seus cintos de segurança.
Apesar dos danos e da perda de pressão, o capitão Robert Schornsteiner e a primeira oficial Madeleine Tompkins conseguiram pousar com segurança em Maui, salvando 94 dos 95 ocupantes. A investigação posterior revelou que a causa foi a fadiga do metal e a corrosão da fuselagem. A aeronave, operando em um ambiente atmosférico rico em sal e passando por inúmeros ciclos de pressurização devido a voos curtos frequentes, teve sua fuselagem enfraquecida ao longo do tempo, destacando preocupações sobre o envelhecimento das aeronaves na indústria da aviação.